Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para ministrar a palavra do Senhor, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e eu sou muito grato a Deus por isso. Sou grato também aos irmãos, à Igreja do Senhor, pela atenção e pelo carinho que nos tem dado. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Feitosa de Moraes, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é presidida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Quero dizer desde já que todos vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Fiquem à vontade para deixar aí um joinha, um comentário, para compartilhar e se inscrever no canal também. Isso é bênção em nossas vidas, amém? Bom, hoje nós entraremos na lição de número 10, irmãos. Estamos chegando ao finalzinho do trimestre. Depois dessa, falta só mais 3 lições para nós terminarmos a nossa revista, E isso é bênção, Essa lição ela tem por título A Intercessão pelos Efésios. O nosso textuário de hoje, irmãos, que está em Efésios 3, 14 e 15, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, Esse é o nosso textuário, o nosso texto base, E a nossa verdade prática, aquela verdade que nós devemos praticar, ela diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe também está no livro de Efésios 3, de 14 a 21. É muito importante, que os irmãos leiam esse texto. Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 21. Amém? Irmãos, essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. E o segundo objetivo é destacar a necessidade da igreja estar arraigada, fundada, enraizada, firmada no amor de Deus. E o terceiro objetivo é nos conscientizarmos de que Deus, irmãos, Ele é capaz de fazer ainda muito mais além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, Esses são os objetivos da lição que nós iremos explorar no decorrer dessa lição. Irmãos, intercessão. O que é intercessão? A intercessão, irmãos, é o mesmo que intervir, pedir, rogar, suplicar a favor de alguém ou de alguma coisa. Isso é interceder, E a oração intercessória, ela deve estar sempre presente em nossas vidas. E ela deve ser baseada no amor que temos uns pelos outros, amém? Tiago 5,16, ele nos ensina que não devemos apenas confessar as nossas culpas uns aos outros, mas que também devemos orar uns pelos outros para que possamos ser curados, sarados, E lembrando sempre que a oração feita por um justo, irmãos, ela pode muito em seus efeitos, E também não podemos esquecer que o poder da oração, irmãos, não está nas mãos daquele que ora, mas nas mãos daquele que ouve as nossas orações. Deus, Ele sim sabe exatamente o que precisamos e a nós resta simplesmente o dever de orar, amém? E dar a Ele também, é claro, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Porque grandioso é o Senhor. Tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito. Corroborados, irmãos, é o mesmo que fortalecidos ou robustecidos, fortalecidos pelo poder do Espírito. E o ponto 1 fala sobre as riquezas de sua glória. Lembrando sempre que a glória de Deus, irmãos, é Cristo. Cristo, Ele é o resultado da obra divina. Tudo foi feito nele, por Ele e para Ele, Por isso a Ele toda a glória. Bom, Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, irmãos, ele intercede a Deus e apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória, nas riquezas da glória de Deus. Pela revelação do Espírito, Paulo então ele compreendeu que Deus em Cristo, ele tem recursos inesgotáveis e que ele poderia atender a sua oração a respeito daquele povo. Assim também, nunca duvide que Deus
que Deus tem recursos inesgotáveis à sua disposição e que Ele ouve e responde à sua oração. Mas saiba, irmãos, que a dúvida, ela é a maior inimiga de nossa fé. Então, quando você se aproximar de Deus, creia que Ele é poderoso para fazer tudo mais abundante do que aquilo que você pede ou até mesmo pensa. Não há limite, irmãos, e nem medida para as bênçãos espirituais que o Senhor já preparou para nós. Como, por exemplo, bênçãos de poder, de sabedoria, de conhecimento, de amor, restauração e principalmente a bênção da salvação. Por isso Paulo, quando ele começa a sua oração, ele começa assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E ele termina a sua oração dizendo assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, irmãos. Ponto 2. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja ela seja fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior. Irmãos, ter o nosso homem interior fortalecido pelo poder do Espírito Santo é o mesmo que ter nossas mentes, emoções e sentimentos e pensamentos cada vez mais influenciados e orientados pelo Espírito Santo. Ou seja, é se deixar ser guiado por Deus. Assim, nós somos então fortalecidos. Nós também, irmãos, podemos perceber que a preocupação de Paulo não era com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais. Diferente das orações de hoje, que são centradas no homem, na busca pela prosperidade, nas curas, Paulo ele entendia que a verdadeira mudança ela devia acontecer no interior do homem. Depois isso sim ia refletir no exterior. Não adianta você ser bonito por fora, fazer o papel de bonzinho, se por dentro você ainda não foi regenerado. Você continua egoísta, invejoso, preguiçoso, enrolado, e sem nenhum temor a Deus. Isso não adianta de nada. Cristo ele compara esse grupo a um sepulcro caiado, que por fora é até bonito, mas por dentro, irmão, é só carniça, fede, E mais, precisamos ser fortalecidos, irmãos, com o poder do Espírito Santo, porque nós somos fracos, porque o diabo ele é astuto, Porque a nossa mente, o nosso coração e vontades, irmãos, ela depende do poder do alto para que a gente possa viver uma vida de santidade. Porque o homem por si só, ele não tem condições de vencer os ataques malignos. Mas transformados e fortalecidos, ou seja, vestidos, irmãos, com o poder do Espírito Santo, então nós podemos vencer o mal. Amém? Ponto 3. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Efésios 3, versículo 17. Habitados por Cristo, ou seja, é sempre no coração do crente, irmãos, que o Mestre e Senhor reside, mora, É onde ele habita e é onde ele deve reinar. Por isso Paulo, ele ora ao Pai para que Cristo, pelo seu Espírito, faça morada nos corações deles. E a partir do trono, irmãos, ali colocado, então os controle e os fortaleça. Quando Paulo, irmãos, ele pede para que Cristo venha habitar nos irmãos, não quer dizer que ele
não estivesse presente na igreja de Éfeso, não é isso, mas que habitasse continuamente na vida de cada crente e que o senhorio de Cristo se estendesse, irmão, a todas as áreas de suas vidas, corpo, alma e espírito. O desejo de Paulo era exatamente que os irmãos de Éfeso não voltassem mais à velha condição que eles viviam antes de Cristo, né? E esse também deve ser o nosso sentimento em relação aos nossos irmãos, amém? Irmãos, o tópico 2 fala sobre arraigados, fortalecidos e fundados em amor, né? E o primeiro ponto fala amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor ele é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Amor é o resumo da lei e dos profetas. É o sinal dos discípulos de Cristo, João 13,35. A prova de filiação com Deus, 1 João 4,7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é o maior de todas as virtudes e é o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja fortalecido e alicerçado no amor. Irmãos, o amor, ela é a mensagem central do Evangelho de Cristo. E Paulo queria que a igreja entendesse e exercitasse esse amor de Deus. Lembrando sempre que amor não é um sentimento, amor é atitude. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha a ação aí, né? Romanos 5,8, diz assim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus age a nosso favor. Irmãos, não adianta dizer que ama a Deus se o seu coração está longe dele. Devemos nos fortalecer para amarmos uns aos outros e ao Senhor acima de tudo. Amém? Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. Ponto 3. A intensidade do amor de Cristo. Irmãos, essa expressão arraigados e fundados em amor, ela compara os santos, os fiéis, a uma árvore bem plantada, bem enraizada, né? E a uma casa bem alicerçada, bem fundamentada, ao homem prudente. É sobre o homem prudente que ela está se referindo. Isso nos mostra também que antes de querermos crescer espiritualmente, deve haver primeiramente um aprofundamento, ou seja, uma comunhão crescente no relacionamento com a pessoa de Cristo, né? Só a partir daí, desse relacionamento, irmãos, é que nós iremos expressar e experimentar o amor de Deus e a sua graça, né? E aí sim, a gente começa a caminhar para uma plenitude, né? Apesar de Paulo ele apontar várias dimensões, como largura, comprimento, altura, profundidade, né? Elas não podem ser medidas. O amor de Deus, ele é absoluto, ele é inesgotável, ele é extenso, ele estava no passado, ele está no presente e estará também no futuro. É elevado e é também profundo, né? Ele alcança as profundezas do desânimo, do desespero e até mesmo da morte. Paulo, ele ora para que o cristão venha compreender a largura, a profundidade, o comprimento e a altura desse amor, né? É como se ele nos convidasse, irmãos, a contemplar o universo, o céu infinito, os horizontes ilimitados ao nosso redor, a profundidade da terra, né? E dos oceanos debaixo de nós, e dissesse: o amor de Cristo é tão grande quanto tudo isso. Isso é tremendo. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. E o ponto 1 fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Irmãos, para Paulo, Deus ele responde não somente ao que nós pedimos, mas ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas para que isso venha acontecer, irmãos, é necessário que nossos desejos, que nossas vontades,
elas sejam canalizadas para o centro da vontade de Deus. Essa é a condição. Então Deus, no seu tempo, responderá nossas petições conforme lhe convém. A mente humana, ela é incapaz de alcançar, irmãos, a dimensão das bênçãos divinas, né? E por isso nós somos limitados em nosso pedir, certo? Às vezes nós achamos que Deus ele não fará determinadas coisas por nós e nós acabamos limitando o poder de Deus. Mas nós temos que confiar e lembrar que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o entronizou nas regiões celestiais, irmãos, é este poder que opera no cristão, que opera em você, que opera em mim, que opera na igreja, amém? Ponto 2. O ponto 2 fala sobre o convite para a adoração. Diz assim: Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Irmãos, a adoração ela pode ser definida como uma atitude de glorificação a Deus. E ela deve ser feita, né, com a nossa voz, com o nosso coração e principalmente, irmãos, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. O Evangelho é um chamado à adoração. Os salvos, irmãos, nós, os salvos, nós devemos glorificar e adorar ao Senhor por termos as nossas vidas transformadas e podermos hoje fazer parte da família de Deus. Amém? Ponto 3. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja. Irmãos, a igreja, né, é o resultado da união de judeus e gentios, certo? Mas também é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é a maior representante de sua divindade aqui na terra. Deus, ele deve primeiramente ser glorificado na igreja, para que depois ele venha a ser glorificado em toda parte. E por que isso? Porque, irmãos, suas inesgotáveis bênçãos primeiramente foram derramadas sobre os fiéis, sobre a sua igreja, né? Então é mais do que justo que ele venha a ser glorificado por nós, através dos louvores, da adoração, do testemunho e principalmente da disposição de se colocar como instrumento, irmãos, nas mãos de Deus para a execução dos seus propósitos. Então Deus é glorificado eternamente. Amém? E para concluir, irmãos, qual deve ser a postura de um cristão? Qual deve ser a postura de uma igreja, né? Ela nunca deve parar de orar. Nós nunca devemos parar de orar, porque é uma ordenança. Ordenança. O ministério, irmão, da intercessão é para a igreja, é para mim e para você. Entenda que Deus, mesmo sendo amor e poderoso, é Ele quem decide como vai nos responder. E o mais importante, é preciso viver na prática, a prática do amor. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, que você tenha uma semana abençoada. Espero que você goste e até domingo. Muito obrigado.